você alguma vez já teve que ajudar a sua mãe a cuidar dos seus irmãos enquanto ela trabalhava? Eu sempre tive que cuidar dos meus irmãos enquanto a minha mãe trabalhava duro, dobrado. Minha mãe era mãe solteira e por isso ela precisava trabalhar dia, noite para nos sustentar. Eu e meus irmãos, éramos 4. E isso me deixava muito triste mesmo, gente, porque eu queria brincar, eu queria ser como as outras meninas, eu queria ir para as festas, eu queria ir para pracinha, pular corda, elástico. E eu não podia, gente, porque eu tinha três irmãos pequenos para cuidar. E era uma vida muito difícil para mim. Eu ficava muito triste, eu vivia chorando. A minha mãe sempre foi muito rígida. Quando ela me pegava assim, resmungando, reclamando, metia uma surra em mim mesmo, sabe? E ela era muito rígida. E ela falava que estava fazendo aquilo pro meu bem, porque ela tinha que trabalhar e não sei o que, aquilo outro. Mas eu não tinha culpa, gente, disso. Eu não tinha culpa. Eu era uma adolescente, eu queria viver a minha vida, eu não tinha culpa dela ter tido 4 filhos e colocar nas minhas costas. Eu tinha que viver a minha vida. Então, quando eu fiz 15 anos, sempre que a minha mãe ia trabalhar à noite, eu colocava os meus irmãos para dormir e corria para as festinhas. Era muito bom, gente. Era tipo umas discotecas da minha época. E eu fazia de tudo nessas festas. Eu bebia, eu dançava, eu namorava, eu fumava. Eu era muito namoradeira. Lembrando que eu não tenho orgulho disso, tá? Porque eu não recomendo isso pra ninguém, né? Nenhum jovem hoje em dia. Porque, infelizmente, até hoje eu sou viciada em cigarro, porque a primeira vez que eu provei um cigarro foi numa dessas festinhas. E se eu não tivesse ido, hoje eu não teria viciada em cigarro e em bebida também. Eu acho que também devido a todos os traumas que eu passei, isso era como se fosse um refúgio para mim. A bebida, o álcool, o cigarro, era como se fosse um refúgio. E eu lembro que a minha mãe descobriu que eu fazia isso. E várias vezes ela ia me buscar à base do cinturão nos meus coros. E eu voltava para casa da discoteca até em casa apanhando de cinturão. Era a maior vergonha, mas eu não tomava vergonha na minha cara. Incrível que eu não tomava vergonha na minha cara. Eu continuava indo para as festas. Eu botava meus irmãos para dormir, pulava a janela e ia para as festas. Até que minha mãe cansou, gente. A minha mãe não conseguia mais me controlar. Eu já tinha 15 anos e as pessoas diziam: ah, mas também, Magda, sua filha, ela tá rebelde também por causa de tudo que ela passou, dela tá cuidando dos irmãos e tal. E as pessoas, tipo, acusavam a minha mãe, faziam a minha mãe ficar com uma consciência pesada por causa da minha atitude, né? Até que a minha mãe não conseguia mais me controlar, né? Foi o jeito, ela saiu trabalhar à noite. Ela ficou trabalhando só de dia. E eu continuava indo para as festas. E nessa festinha, nessa discoteca, tinha um carinha que eu gostava muito. Muito dele. Eu era gamadona nele, eu era apaixonada nele. E eu descobri que ele também estava afim de mim. Então, ele era muito tímido e eu tomei a iniciativa. Eu fui conversar com ele e tal, fui puxar papo. E... ai, gente, quando eu me lembro, eu dou muita risada, viu? Aí eu fui puxar papo com ele, papo vai, papo vem, rolou o nosso beijo. E nisso, rolou a minha primeira vez. E foi ótimo, eu sempre gostei dele e tal. Só que tinha outro rapazinho que sempre gostou de mim. Sempre vinha conversar comigo com papinhos românticos e tal. Só que eu não dava bola pra ele. Porque eu não gostava desse garoto, eu gostava do outro, Jorge. E o Otávio, né, o nome desse carinha que gostava de mim, eu não gostava dele, Otávio, ele vivia me cercando, ele vivia me pedindo pra ficar comigo, e eu dispensava ele, eu dava um pé na bunda dele, e sempre corria pros braços do Jorge. E eu e o Jorge, a gente começou a namorar. E todos já sabiam que a gente tava namorando e tal. Eu já levei até pra minha casa. Só que o Otávio, ele continuava no meu pé. E ele sempre foi muito carinhoso comigo, gente.
Vocês tinham de ver o quanto ele era romântico, carinhoso. E o Jorge não era romântico. O Jorge era mais na dele, mas o Jorge também gostava de mim. Só que o Otávio era muito mais romântico. Então, com o tempo, eu comecei a prestar atenção nesse jeito do Otávio. E eu acabei caindo em tentação, gente. Sim, acabei caindo em tentação. E a gente marcou de se encontrar, né, em um lugar bem afastado. Eu entrei no carro dele e ele foi para um lugar mais afastado ainda. E a gente parou lá nesse lugar. E a gente começou a se pegar dentro do carro. E do nada, quando a gente tava lá se pegando, uma pessoa bate na porta do carro. E quando eu olho, gente, eu levo o maior susto da minha vida. Vocês não vão acreditar. Era o Jorge, o meu namorado, desesperado, batendo na porta do carro, mandando eu abrir, mandando ele abrir o carro. E eu nessa hora, desesperada, sem saber o que fazer, eu disse: Otávio, mete o pé. Mete o pé. Então o Otávio ligou o carro e foi embora. E o Jorge foi atrás da gente no carro. Começou uma perseguição ali do Jorge atrás da gente no carro. E passado um tempinho, quando eu olhei para trás, não tinha mais ninguém seguindo a gente. Ou seja, o Jorge, ele desistiu de perseguir a gente. E eu só pensava no pior. Eu pensava que o Jorge... eu pensava que se o Otávio abrisse ali a porta do carro, o Jorge ia fazer uma loucura, o Jorge ia matar nós dois. Eu só pensava no pior. Até, gente, que eu decidi conversar com o Jorge. Olha só a minha cara de pau. Eu ainda fui atrás do Jorge. Eu era muito louca. Fui atrás do Jorge. Eu não sei nem por que eu fui atrás dele. Eu sei, né? Na verdade, eu era louca por ele. E eu sabia que eu tinha vacilado. Mas eu fui atrás do Jorge. Implorei, pedi perdão. E o Jorge olhou assim pra minha cara e falou: vê se eu tenho cara de trouxa, de babaca. Você acha mesmo que eu vou ficar com você depois do que eu vi? E me chamou de um monte de coisa, me chamou de vaga, sabe? Me chamou de PUTA, vocês sabem. Falou um monte de coisa comigo. E eu saí de lá, gente, da casa dele, isso foi na casa dele, no chão, com a cara no chão. Ele não falou pra ninguém, né? Eu admiro muito o que ele fez. Porque ele não falou pra ninguém o que aconteceu, o motivo da nossa separação. Mas, nossa, eu fiquei muito mal. Eu me culpei por muito tempo, fiquei muito triste, arrasada, chorava, 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 chorava. Até que um dia, passado alguns meses, eu voltei para as discotecas, né? E encontrei ele lá. E nisso eu me aproximei dele e falei: pô, Jorge, vamos conversar, não sei o que. E ele não tava nem aí pra mim. Só que eu insisti muito. E ele aceitou conversar comigo. Então a gente acabou indo pra casa dele, a gente conversou e acabou rolando. No outro dia a gente acordou e ficou um olhando pra cara do outro. Assim. Olhando fixo mesmo. E nessa hora eu falei pra ele: por favor, Jorge, me perdoa. Eu me arrependo do que eu fiz. Eu sei que o que eu fiz foi errado, não foi legal o que eu fiz com você, mas eu tô muito arrependida, me perdoa. E ele falou que não conseguia me perdoar, que foi um erro ter dormido comigo e que não queria ver nunca mais a minha cara. Então, desde esse dia, eu nunca mais realmente vi ele, né? Ele foi embora pra outra cidade. E depois de um tempo, gente, eu comecei a passar mal. Comecei a enjoar. E eu disse: não, não é possível. Eu sabia, gente, o que estava acontecendo. Então eu fiz o teste, deu positivo. E desesperada comecei a procurar o Jorge. Comecei a procurar por amigos em comuns. Encontrei o Jorge. Falei pra ele o que estava acontecendo. Ele não conseguiu acreditar que o filho era dele. Ele falou: não, é impossível. Você é uma tal. Esse filho não é meu. E eu falei que era assim, que depois que eu dormi com ele, eu não dormi mais com ninguém, que o filho era dele. Ele resolveu fazer o exame de DNA e deu positivo, ele era o pai do meu filho, mas ele deixou bem claro pra mim: olha, eu vou assumir esse filho porque é responsabilidade minha, foi erro meu ter dormido com você aquela noite, mas eu não vou voltar pra você. Se você teve um pingo de esperança que esse filho iria me segurar, iria fazer eu voltar pra você, você tá enganada.
eu não vou voltar pra você. E, nossa, eu realmente sentia, gente, que aquela criança ia fazer a gente se reaproximar. E eu acreditava que quando nascesse ele ia querer. Nem a filha, era uma menina, nem a filha ele quis olhar, nem a filha ele quis ver. Ele foi embora para muito mais longe. Hoje paga a pensão da menina, vê a menina pelas fotos das redes sociais, mas não tem nenhum contato. A minha filha, não sei como, é louca por ele ainda. Mesmo não tendo contato, é louca por ele, falar com ele pelo Facebook. Mas ele nem quer ver a filha, sabe? Nem quer ver pessoalmente. E ela é muito carente de pai. Hoje eu sou casada com outro homem. Inclusive tive mais 2 filhos com ele, 2 meninos. Ele é um ótimo padrasto para minha filha, né? Mas a minha filha não ama ele como pai, mesmo ele tendo criado ela. Ela gosta do outro, não sei, não consigo entender a cabeça dela. Já tentei conversar, mas ela não fala. E eu percebo que a minha filha é meio traumatizada também por conta disso, né? Por minha causa. E eu amo meu marido, o atual, mas eu não consigo tirar o pai da minha primeira filha da cabeça. Enfim, gente, o que eu quero dizer pra vocês é que tudo que acontece na nossa vida é consequência de uma escolha, seja ela boa ou ruim. A escolha que você faz vai fazer parte de toda a sua história na sua vida. Então, por favor, gente, faça uma boa escolha. Uma escolha que você não vá se arrepender depois. Então, amigos, o que é que vocês acharam dessa história? Essa história é uma história real, enviada por um escrita. E espero muito que vocês possam ter entendido a lição dessa história. O que ela falou no final é a pura verdade, eu vou repetir aqui. A escolha que você faz, tudo que acontece na sua vida, são consequências de uma escolha. É legal, né? Pesado, isso mesmo. É consequência, tudo na sua vida que aconteça com você, seja bom ou ruim, vai ser devido a uma escolha que você fizer. Então, tome cuidado com a escolha que você for fazer, preste atenção, faça uma boa escolha, para depois você não tá aí arrependida, choramingando, não é? Porque sempre quando a gente faz uma escolha ruim, a gente se arrepende amargamente. Então é bom a gente tomar cuidado e fazer uma boa escolha, usando sempre a razão, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Um beijo. Curta, comenta e compartilha. Se inscreve se você for novo, caiu aqui de paraquedas. Ativa o sininho da notificação na opção todos, para não perder nenhuma história. Um beijo e tchau!